Deus amado, estamos aqui, meu Deus, mais uma vez na sua presença, meu Pai. Em primeiro lugar, meu Deus, nós pedimos perdão pelas nossas falhas, nossos erros. Tudo aquilo, meu Deus, que porventura temos falado, pensado, feito, reagido, que porventura tem entristecido o Teu Espírito Santo, meu Deus, nos perdoa, Pai querido. Tenha misericórdia de nós precisamos do Teu favor, nós precisamos do Teu poder, meu Deus, sobre nós. Então nos ajuda, meu Deus, nós não queremos ter nada que nos afaste do Senhor. Estar com alguma coisa, meu Deus, algum sentimento, alguma situação, meu Deus, que afaste a Tua presença de nós. Tenha misericórdia de nós, meu Deus querido. Eu peço que o Senhor venha derramar do Teu sangue sobre cada um. Derramar, meu Deus, daquela força, daquele vigor, meu Deus. Que muitas vezes chegamos à Tua presença, meu Deus, pela fé realmente. Determinados, meu Deus, a estar aqui pela fé. Mas muitas vezes, meu Deus, ao nosso redor, no nosso íntimo, há várias situações acontecendo. Então eu peço, meu Pai, que o Senhor venha fortalecer cada um. Venha dar graça, meu Deus, o Teu favor sobre cada pessoa que aqui está, meu Deus. Porque nós sabemos que o Senhor é um Deus poderoso. Nós sabemos, meu Deus, que o Senhor é o único Deus que pode mudar a nossa realidade, que pode mudar as nossas circunstâncias, meu Deus. E é por isso que estamos aqui, meu Deus, porque cremos no Senhor, confiamos no Senhor, não aceitamos, meu Deus, finalizar o ano de 2019 da mesma maneira, meu Deus. Nós estamos aqui, meu Deus, porque acreditamos que esse é o único caminho, meu Deus. O único caminho que nos leva à vitória, ao sucesso, às bênçãos, meu Deus, em todas as áreas da vida. Quando nós agimos a nossa fé, quando nós não nos deixamos levar, meu Deus, pelas aparências, pelas circunstâncias, pelos inimigos, pelo tamanho dos inimigos, mas quando nós nos deixamos levar pelo Senhor, pelo Seu poder, pelas palavras, que estejamos aqui, meu Deus, como servos obedientes, servos que ouvem a palavra, meu Deus, e não discutem, apenas obedecem. Mas também, meu Deus, estejamos aqui na posição de guerreiros, meu Deus, com a nossa cabeça erguida, com o nosso peito, meu Deus, ereto, disposto, meu Deus, a enfrentar qualquer situação, porque confiamos no Teu poder. Confiamos que o Senhor está conosco, nos protegendo, nos guardando, meu Deus, e que se nós fizermos a nossa parte, o Senhor fará a sua. Porque a Sua palavra não mente, a Sua palavra não volta vazia. O Senhor está sempre aberto, disposto a nos abençoar. Então, se alguma coisa, meu Deus, está travada, alguma coisa está demorando, meu Deus, para acontecer, nós sabemos que a falha não está no Senhor, está em nós. Em algum processo que nós não queremos passar, em algum preço que nós não queremos pagar, em alguma mudança que nós não queremos dar ao Senhor. Então que o Senhor abra as mentes, abra os corações, meu Deus, para que cada um entenda que não adianta, meu Deus, nós ficarmos demorando, meu Deus, para dar ao Senhor aquilo que o Senhor tem exigido. O Senhor não vai mudar de ideia, porque tudo que nós abrirmos mãos para agradar ao Senhor é um ganho que nós temos. Como Paulo fala, meu Deus, se nós morrermos, meu Deus, para esse mundo, nós estamos ganhando para o Senhor. Se para o mundo estamos a estar aqui, meu Deus, é uma perda de tempo, uma perda de vida, nós sabemos que nós estamos ganhando, meu Pai. Porque se para o mundo isso é ruim, meu Deus, nós sabemos que para o Senhor isso é bom. Nós sabemos que para o Espírito é bom, porque quando nós desafiamos a nossa carne, o nosso Espírito se fortalece. É isso que nós queremos, meu Deus. Que o Senhor cresça dentro de nós. Que não haja mais nada, meu Deus, de nós mesmos, do velho homem. Que não haja mais aquele orgulho, aquele espírito de autossuficiência. Que o Senhor cresça dentro de nós, o Senhor nos favoreça, que o Senhor nos encha desse espírito, dessa fé. Nós precisamos disso, meu Deus, de comunhão com o Senhor, de intimidade. E é isso, meu Deus, que buscamos dia após dia. Não estamos aqui buscando, meu Pai, apenas pelo que o Senhor pode fazer por nós, mas o que nós podemos fazer pelo Senhor, o que nós podemos dar ao Senhor, o nosso coração, a nossa fé, as nossas primícias. Porque nós buscamos ao Senhor pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor pode fazer. Porque nós não queremos apenas uma bênção na vida, nós queremos viver de vitórias, viver de bênçãos, ter uma vida de crescimento, de avanços, e não de altos e baixos, não apenas de recomeços, meu Deus. Então, abra as mentes, meu Deus, abençoa cada um que aqui está.
Abençoa cada um que está nas igrejas, está na transmissão. Abençoa, meu Deus, cada um que se dispôs, que usou a sua fé, que fez o seu melhor, meu Deus, para estar na sua presença, para não quebrar o propósito, meu Deus, porque quantas vezes nós iniciávamos coisas, meu Deus, e interrompíamos no meio do processo. Nós não queremos mais ser assim, meu Deus, nós precisamos de estabilidade, de continuismo, meu Deus, de consistência. Nós não podemos mais, meu Deus, ser levados como a onda do mar, pelo vento, meu Deus. Nós queremos ser guiados pelo Senhor, andando, meu Deus, no caminho estreito, no caminho apertado, mas no caminho que leva à salvação. Porque o mundo diz que há muitos caminhos que levam ao Senhor, mas nós sabemos que esse é mais um engano do diabo. Que somente um, meu Deus, nos leva a uma vida vitoriosa aqui e uma vida eterna, meu Deus, com o Senhor. Os outros, meu Deus, o outro caminho, que na verdade só há um, leva à perdição, leva à morte eterna. Então nos abençoa, meu Pai. Honra cada um, meu Deus, que aqui está. Honra a fé, honra o sacrifício, honra a dedicação de cada um, meu Deus, que aqui está. Que possamos sair daqui, meu Deus, muito mais abençoados do que quando entramos, meu Deus. Porque ao virmos para cá já somos abençoados por fazer as boas escolhas, por estarmos felizes, meu Deus, de estarmos no melhor lugar do mundo, que é na sua presença, meu Deus. E que nós possamos sair daqui renovados, fortalecidos, aplicando, meu Deus, cada uma das mensagens que ouvimos, meu Deus, durante esses 31 dias, para que a nossa vida jamais volte a ser a mesma. Que o Senhor nos ajude, nos favoreça, nos capacite a cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos por mais este momento. Peço que o Senhor nos conduza neste dia, nos guarde, nos livre, nos leve, meu Deus, em paz para os nossos afazeres. E nós te agradecemos porque cremos, meu Deus, que esse é o caminho, e esse é o caminho da vitória. Muito obrigado, meu Deus. Amém. Amém e amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2019. Ano Emanuel. Deus é conosco. Deus é comigo. E eu creio nisso. Em nome de Jesus. Pode se sentar, por favor. Vamos iniciar a leitura aqui em 2 Coríntios 10, 4, 5. Diz assim: usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Que nós lemos no início, usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Quando nós lemos isso, nós usamos as armas de Deus, as ferramentas de Deus, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano, as fortalezas mentais. Não é com as armas humanas, não é do meu jeito, não é com medicamentos, não é com estudos que você derruba fortalezas mentais. É somente com a fé, somente com as armas espirituais que nós derrubamos as fortalezas do raciocínio humano e acabamos com os falsos argumentos. Quais são os falsos argumentos? Aquilo que fica vindo na sua cabeça. Não precisa disso. Que exagero. Não é dessa maneira. Está um pouco exagerado. Servir a Deus é muito complicado. É difícil. É difícil mesmo. Tanto que nós lemos em Jó 34, 9, diz assim: não dá lucro agradar a Deus. Muitos dizem isso. Não dá lucro, não tem resultado, não tem relevância agradar a Deus. Se eu não sair de manhã para trabalhar, se eu não fizer isso que eu tenho que fazer, se eu não contar essa mentirinha, como é que eu vou fazer? Não dá lucro. Não dá para viver desse jeito certinho,
como vocês dizem. Não dá para viver assim. Mas é aí que nós temos a fé. É aí que nós temos as armas poderosas de Deus. Destruímos as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Quando você conhece a Deus de verdade, todos aqueles pensamentos, aquela velha maneira de lidar com a vida, você pega tudo aquilo, você aprisiona e você leva para ensinar a obedecer a Deus. Aquilo você não vive mais daquela maneira. Você muda o seu estilo de vida. Levamos cativo todo pensamento, aquilo não te domina mais. Você domina sobre ele. Você faz desse pensamento cativo. Você domina o pensamento. Eu não vou mais pensar dessa maneira. Eu não vou mais agir dessa forma. Eu não vou mais achar que é dessa maneira. O meu jeito não funciona. Porque é muito interessante. As pessoas querem muitas vitórias. Querem bênçãos, querem uma vida de bênçãos, de vitórias, de sucesso. Só que amanhã vai fazer uma semana que nós iniciamos o propósito. No começo, todo mundo começa igual aquela pilha Duracell, né? Aquele coelhinho da Duracell. Começa correndo, aí vai ficando alguns pelo caminho. Vai ficando alguns. Porque todo mundo quer uma vida abençoada, mas não quer pagar o preço. Todo mundo vem, coloca no seu propósito, eu não vou terminar o ano dessa maneira, e acontece da mesma maneira todas as vezes. Alguns continuam, alguns param no caminho. Aí uma vida de recomeços, uma vida de altos e baixos, uma vida de anda e para. Isso tudo na vida, é só nós vermos pela própria Bíblia. Nós não vemos dizer na Bíblia que se fossem escritos todas as obras que Jesus fez, não caberiam em todos os livros do mundo? Sim? No entanto, nós vemos algumas dezenas de homens e mulheres na Bíblia. Mas quantos bilhões de pessoas que já morreram até os dias de hoje? E tão poucas se destacaram. Seja no mundo, seja na ciência, seja no esporte. Porque é o que nós ouvimos frequentemente. Um lugar elevado, ele é mais fácil, porque a concorrência é menor. Estar onde todos estão, pensar como todos pensam, agir como todos agem, esse que é o difícil. Porque você tem muita gente, mas um lugar alto é um lugar onde poucos estão. Poucos querem pagar o preço. Poucos estão dispostos a terem uma vida de renúncia. Porque, como nós aprendemos há pouco tempo, o primeiro sinal da fé é o quê? O sacrifício. Diga, o primeiro sinal da fé é o sacrifício. Então, se eu não sacrifico, como é que eu quero exercitar minha fé? Se eu não venço as minhas fortalezas mentais, como é que eu quero vencer os meus inimigos? Porque se a mudança não vir de dentro, ela não vai acontecer aqui fora. Se você simplesmente fez o seu propósito, colocou no meio da Bíblia, ou colocou no painel do carro, ou colocou dentro da bolsa, se você não medita naquilo, se você não ora sobre aquilo, se você não age buscando aquelas mudanças, que retorno que você espera? Aqui em 2 Reis 2:8-10 diz assim, ó. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Nós vemos aqui nessa passagem de Elias e Eliseu, que o Elias perguntou o que o Eliseu queria só no final. Então ele não foi com aquela promessa: eu vou seguir o Elias porque eu vou me dar bem, eu vou ser abençoado de uma maneira. Não, só foi no final. Ele só
teve a oportunidade de expressar o que ele queria no final. Até então ele estava mantendo a sua postura. Porque é o que nós lemos na mensagem anterior. Não dá lucro agradar a Deus. Quantas pessoas que não querem passar pelo processo? Esses dias, uma mulher veio falar comigo, e ela disse que ela estava já com um problema profissional já há 2 anos. E ela já estava na igreja tal, e parece que na cabeça dela, estava dando a impressão que as coisas não estavam caminhando. Aí a gente foi conversando. Aí ela me contou que ela tinha uma dívida de 45 mil, uma pessoa que não está profissionalmente estável. Uma dívida de 45 mil e ela pagou 700. Ela me contou que ela tem sido abençoada na casa dela, mas está lá há 2 anos com essa situação. E aí eu perguntei para ela estava sendo cuidada. Aí eu perguntei, você tem visto que você está sendo cuidada como José era cuidado? José foi escravo, José chegou a escravo e presidiário. No entanto, nós vemos diversas vezes na palavra dizendo, e Deus estava com José. E Deus abençoava tudo o que José fazia. Lembram disso? Sim ou não? Levanta a mão para mim. Sim, né? Ok. Então, José estava sendo cuidado. E ele percebia isso. Porque ele encontrava favor nas pessoas. As pessoas simpatizavam por ele, favoreciam ele. Por mais que ele era um escravo presidiário. Mas ele era cuidado. Porque nós sabemos, se ele tivesse chegado ao Egito e colocado numa alta posição de destaque, ele não teria o sucesso que ele teve, porque ele não estava pronto. E eu fiz essa pergunta para essa mulher. Será que se Deus tivesse te dado tudo o que você pediu, no momento em que você pediu, você estaria aqui hoje falando comigo? Ela virou, acho que não. Então aí, não dá lucro agradar a Deus. Claro que não dá. Eu não quero pagar o preço. O tempo vai passando e nós, se tivermos uma mente aberta, uma visão espiritual, nós vamos entender que Deus está cuidando das áreas, está cuidando de tudo. Eu não cheguei ainda onde eu quero, mas eu não estou desamparado. Eu não estou como eu cheguei. Porque como que se explica isso se não é o favor de Deus, o cuidado de Deus? A pessoa se destacando na família, uma pessoa com uma dívida de 45 mil pagar 700. Isso não é cuidado de Deus? Isso não é favor de Deus? Isso não é o agir de Deus favorecendo aquela pessoa para que ela entenda que eu tenho que passar pelo processo? 2 anos. Poderia ser menos, poderia ser mais. Israel passou 40. Cada um tem um tempo. O tempo não é nós que determinamos. Deus está analisando o nosso coração. Deus está vendo, o fulano está pronto para isso? Não está. Então, vamos seguindo ainda mais um pouco. O fulano já está pronto. O fulano já entendeu o processo. Já entendeu o que ele deve fazer. Então, vamos mudar mais. Vamos nos desafiar mais. Vamos colocar mais um pouco de dificuldade. Vamos ir para um outro nível. Porque nós vemos, uma vida que você só faz o que é fácil, você continua fraco. Então, nós vemos aqui esses homens e essas mulheres do passado, vencendo as dificuldades, sendo colocados, sendo exaltados a cada vez mais. Por quê? Porque eles passaram no teste anterior. Como a bispa deu exemplo de concursos, de situações que as pessoas demoraram várias vezes para passar. Por quê? Porque não estavam prontos. Então, muitas vezes, algumas coisas estão travadas na sua vida, simplesmente por isso. Porque você não está pronto. Mas Deus não te desamparou, Deus não te deixou. Deus continua com você, te protegendo, cuidando, com aquele maná, com aquela proteção, com a coluna de fogo, com a nuvem.
Mas você ainda não chegou na terra. Por quê? Porque você ainda continua na primeira dificuldade. No primeiro obstáculo, você olha para trás. Na primeira dificuldade você pensa, não precisa disso, ó os falsos argumentos. Não precisa de tudo isso. O que eu vou fazer com 30 dias se eu não conseguir fazer em 11 meses? Não precisa disso. Começo de novo com a minha fortaleza mental. Eu não consigo, eu não posso, Deus me abandonou, eu não preciso disso, Deus não existe. Daqui a pouco sai. E nós vemos aqui o Eliseu, ele passou por todos os processos. O que ele falou aqui? O que você quer? Faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Como nós vemos aqui, na Almeida, ele diz, peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Ele não pediu qualquer coisa. Ele estava focado, porque você sabe que era vantajoso ser o primogênito no passado. Por isso que ele fala, me dá porção dobrada, ou seja, me faze o principal herdeiro do teu espírito profético. Porque nós lemos quando a bispa leu a mensagem inteira, que só ali na região de Jericó haviam 50 discípulos. Ou seja, haviam centenas de discípulos naquela época. Mas Eliseu era o que estava no lugar com Elias. Então ele não podia perder aquela oportunidade. Ele mostrou para Deus que ele queria. Diferente do Geazi, que poderia ter sido um outro Eliseu, poderia ter tido a unção triplicada. Não, ele preferiu o status. Ele preferiu o que ele ia conseguir estando com o maioral, com Eliseu, com o homem de fé. Não, o Eliseu, ele tinha uma cabeça certa. Eu vou passar pelo processo. E disse Elias, seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. Então nós vemos aqui, ele passou pelas etapas. Ele deixou tudo para trás. Ele queimou tudo, ele pensou, esse meu caminho não tem mais volta. Será que você ainda olha para a sua vida e pensa, acho que eu vou voltar, acho que eu vou retroceder, acho que eu vou voltar para aquela vida, acho que eu vou voltar a fazer aquelas coisas porque está meio parado, está meio devagar isso daqui. Ele não. Ele queimou tudo. Ele passou pelo processo e chegou a 2 vezes o Espírito, ser o principal herdeiro do Espírito profético, porção dobrada do teu Espírito. Ele passou por Betel, a casa de Deus. Ele conheceu a Deus. Você conhece a Deus? Talvez você conhece a religião. Talvez alguns estejam até há décadas na religião. Conheceu a Deus. Até teve o seu encontro, algumas coisas foram mudadas. Mas toda vez que de Betel eles foram para Jericó. Toda vez que chega na Jericó, chega na muralha, chega na dificuldade, aí eu me bloqueio. Aí eu paro no caminho. E ele vai lá, ele passou por Betel, passou por Jericó, passou pelos desafios. Os desafios, maiores são os desafios internos do que os externos. Hoje você não tem uma muralha na sua frente. Hoje você não tem um gigante de verdade na sua frente. Você tem problemas diferentes. Você tem dívidas, você tem problemas emocionais, você tem problemas familiares, financeiros e espirituais no seu corpo. Você tem outros problemas. Qual é a Jericó da sua vida? Que Jericó que você se depara e você para? Você fica lá no meio do caminho. O Eliseu, ele foi todos os momentos. O Elias testava ele. Fica aqui, eu vou para tal lugar, eu vou para Betel, eu vou para Jericó, eu vou atravessar o Jordão. Eu falei assim, não, eu vou com você. Eu juro que eu não vou te deixar ir só. Eu vou estar lá o tempo todo, no lugar certo e na hora certa. Porque eu não quero perder nada.
Eu não quero perder a minha oportunidade, eu não quero perder a minha vida. E nós vemos eles cruzando o Jordão. O que significa o Jordão? Profundidade. Falta profundidade em muitas pessoas. Falta aquele momento em que eu cruzo a muralha, eu venço aquela muralha, eu venço aquela fortaleza mental e eu me aprofundo em Deus. A partir de agora, as minhas atitudes, eu não retrocedo. A partir de agora eu não vou mais olhar para essa questão, eu não vou olhar para aquilo que não aconteceu ainda, eu vou olhar para o meu alvo. O que eu quero? Eu quero ser o principal herdeiro do teu espírito profético. Eu quero a mudança dessa situação. Eu quero a transformação dessa área na minha vida. Eu não aceito entrar em 2020 com essa situação. E como é que eu faço? Sentando, ficando quieto, chorando? Não. Eu vou para Betel, eu atravesso as muralhas de Jericó e eu me aprofundo em Deus. Eu dou o que Deus tem pedido para mim. Eu não fico mais esperando Deus mudar de ideia. Eu não fico mais esperando as coisas mudarem, porque elas não vão mudar se eu não mudar primeiro. A mudança tem que vir de dentro. A mudança tem que vir daquele que sabe mais. Você vai esperar aquele seu chefe ímpio mudar? Você vai esperar aquele seu familiar ímpio mudar? Não, quem sabe mais é que faz mais. Então você é que muda. Você dá o primeiro passo. Você se aproxima de Deus. Deus está sempre aberto para nos abençoar. Mas Ele não vai se aproximar de mim se eu primeiro não me aproximar dEle. Se eu primeiro não atravessar esse Jordão. Primeiro não me aprofundar em Deus. Então não é de graça. É só nós vermos quem vence recordes, quem passa em primeiro lugar nos concursos. Não é de graça. É com sacrifício. Enquanto mais nós, que além de podermos seguir os exemplos de pessoas que venceram, temos a bênção de Deus. Então, por isso que nós sempre falamos, o povo de Deus é o povo mais poderoso que existe. Mas onde está esse poder? Porque o mundo muitas vezes só tem a força do braço, por isso que ele é tão agressivo. Por isso que muitos alcançam resultados, mas estão com a sua casa na areia. E muitos cristãos, ao invés de absorver essa palavra, não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, e vou encarar, e Deus vai me abençoar, espera Deus fazer tudo. É por isso que a vida fica parada durante anos e anos e anos. E eu não vejo bênção, não vejo mudança. E aí? Como é que eu vou ter o espírito profético, ser o principal herdeiro? Como é que eu vou ver essa mudança na minha vida acontecer, se eu só espero que Deus faça? Eu não faço a minha parte. Porque, olha aqui em Lucas 17, 5 a 6. Os apóstolos disseram ao Senhor, fala comigo, faça a nossa fé crescer. Mais forte, faça a nossa fé crescer. O Senhor, exatamente. O Senhor respondeu, se tivessem fé, ainda que tão pequena quanto um grão de mostarda, poderiam dizer a essa moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedeceria. Então, se ele falar, a moreira, sai daqui e vai para lá. Se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ela vai me obedecer. Se eu falar para essa fileira aqui de cadeiras, assim, em nome de Jesus, levanta daí e vai para lá. Ela vai levantar? Vai ou não? Você não tem fé? Fiz igual o Bispo antes. Fiz a pergunta que ninguém acerta. Isso é relevante para a sua vida, que a cadeira se levante? É relevante? Essa é a sua maior dificuldade, a sua maior vitória? Vai ser uma cadeira levantar? Sim ou não, pessoal? Então vamos lá, com segurança. Mas quando foi necessário, quando o contexto pedia isso, aconteceu. Quantas vezes que as águas foram abertas? Quantas vezes? 4 vezes. 1 o Mar Vermelho e 3 o Jordão. Certo? Certo?
Ok. Então, naquele contexto, foi necessário que aquela fé fosse exercitada para aquela água ser aberta. O Josué, o Elias, o Eliseu e o Moisés. Então, naquele contexto teve relevância. Hoje não interessa, hoje tem barco, não preciso abrir o rio, eu tenho barco, eu atravesso. O seu problema não é esse. Se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderiam dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedeceria. Esses dias uma pessoa veio falar comigo que ela estava pedindo para Deus dar coragem para ela. O que Jesus fala? O que os discípulos falaram? Faça a nossa fé crescer. Jesus falou assim, fé cresça. Ele falou isso. Então, ele falou, haja a sua fé. Haja a sua fé. Deus não vai te dar fé, não vai te dar coragem, não vai te dar disciplina. Se você ora por isso, não é oração que você tem que fazer, porque é uma oração passiva. Me dá fé, me dá disciplina, me dá coragem. Não, você é testado e aprovado ou reprovado. Você mostra para Deus onde está o seu coração, onde está a sua fé. A capa de Elias, que depois ficou com Eliseu, não era uma capa mágica. Porque se o Eliseu tivesse ficado lá em Betel, e depois ele foi saber, cadê, onde passou o Elias aqui? Ele passou por Jericó, vamos para Jericó. Aí tinha lá assim os discípulos, cadê o Elias? Ele atravessou o Jordão, então vou nadar lá, vamos ver. Olha aqui, ó, foi aqui que ele foi arrebatado. Olha a capa dele aqui, vou pegar para mim. Essa capa não ia ter relevância, porque o poder não estava na capa, o poder estava em Deus. Então, através da conduta dele, ele foi abençoado. Através da fé, da perseverança do Eliseu, que aquele poder que estava em Elias foi para Eliseu. Então, você não tem que falar, cadeira levante, mar se abra, mas você vai falar, doença, sai daí. Problema espiritual, sai daí. Problema financeiro, sai daí. Problema familiar, sai daí. Você vai falar com o problema, no contexto que é para a sua vida. O contexto hoje não é abrir mais as águas. O contexto hoje é mudar a sua mente. O contexto hoje é ser curado daquela situação. Ser curado daquela doença física, daquela doença emocional. Esse é o contexto. Deus não vai te dar fé, não vai te dar coragem, não vai te dar força, disciplina. Você tem que passar, porque todos nós temos uma porção de fé. Todos nós temos a nossa porção de coragem, mas nós precisamos exercitá-la. Não é simplesmente me dá, faça a nossa fé crescer. Qual é a área da sua vida que você precisa exercitar essa fé? Tem 3 aqui para você pensar. As áreas da sua vida que precisam de mudança. Aí que está o segredo. Quando nós usamos as armas que nós temos, as ferramentas que nós temos para buscar a Deus e vencer essa situação. Nós precisamos o quê? Molhar os pés, ir em frente. Se eu me deparo com a muralha, eu vou ficar aqui. Se eu me deparo com o problema, eu me travo, eu vou continuar aqui. Mas eu atravesso o Jordão, eu abro o Jordão, eu falo com o problema, eu encaro o problema. Aí eu começo a ver o poder de Deus, porque eu estou agindo a minha fé, não estou pedindo, Jesus, aumenta a minha fé, não. Eu estou passando nos testes, eu estou sendo aprovado nos testes, eu estou atravessando o Jordão, me aprofundando em Deus. É isso que você está fazendo. Aqui nós vemos em Josafá, a história de Josafá, em 2 Crônicas 23, versículo 3. Diz assim, alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Então aqui nós vemos
3 contra 1, os moabitas, amonitas e meunitas. 3 contra 1. Mas aqui, alarmado, o que ele fez com medo? Ele foi consultar o Senhor. O que ele fez? Ele ficou preocupado, mas ele usou as ferramentas espirituais. Ele usou as ferramentas próprias. Ele usou a fé. Ele não usou a força do braço mesmo, porque ele nem tinha como. Porque olha o que ele fala aqui, ó, no 12. Diga comigo, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Aí que está o segredo. Eu não sei o que vou fazer, é aí que está. Às vezes a gente perde muito tempo tentando descobrir um meio para que aquilo aconteça. O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer assim, porque se não for assim, não vai acontecer assim. Josafá tinha consciência. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para ti. Quando você se depara com a situação, ou você está vivendo a situação, o que você continua fazendo? Voltando os olhos para o Senhor, ou deixando os seus olhos naquele problema? Nessas 3 situações. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. O que ele fez com medo? Consultou o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Ele não ficou lá sem comer, chorando, com medo. Ele ficou com medo, mas ele foi buscar a Deus. Ele usou as ferramentas apropriadas. Ele usou a fé, ele agiu a fé. Ele foi lá, não, eu vou orar e vou jejuar. E eu não sei o que fazer, mas eu confio no Senhor. Você não sabe o que fazer, porque se você soubesse, você teria resolvido. Nós temos essa natureza. Se fosse possível para nós, a gente não ia contar com Deus. Se você está aqui, é porque você teve a humildade, o que muitos não têm, de colocar a sua dependência em Deus. E é isso que você tem que buscar. Você pode estar com medo, pode estar aflito às vezes, mas você não vai se barrar por isso, você não vai se travar por isso. Você vai em frente, você vai encarar a situação. Você não vai ficar parado no meio, na beira do Rio Jordão. Você vai encarar, você vai atravessar, você vai bater a capa, você vai cruzar esse rio. Você vai encarar essa situação. E aqui, ó, no 13, diz assim, ó. Não tenham medo, a batalha é do Senhor. No 15, isso. Não tenham medo, a batalha é do Senhor. Aí alguns pensam, nossa, perfeito. Eu vou sentar aqui nessa poltrona e vou ficar sentado aqui, porque a batalha não é minha. Eu não preciso fazer mais nada. Olha aqui, ó, o profeta falou, não tenham medo, a batalha é do Senhor. Aí você vai sentar e ficar esperando, amém? Você vai fazer o que eles fizeram. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para o Senhor. A batalha não é minha, mas eu não vou deixar de agir. A batalha não é sua, mas você não vai deixar de tomar posição. Todo mundo saiu, os guerreiros, os soldados, e foram para a batalha. Mas falou que a batalha não é minha, a batalha é do Senhor. Mas isso não abre mão do meu esforço. Isso não abre mão do meu empenho, da minha atitude. Eu não vou ficar aqui sentado na cidade, enquanto o inimigo está chegando, e eu vou contar que Deus vai fazer alguma coisa, vai fazer um redemoinho lá, um furacão, jogar raios, jogar granizo, alguma coisa vai acontecer, eles vão se matar de alguma maneira, e eu vou ficar aqui na cidade, quietinho, na minha casa. Não, eu vou lá. Eu vou encarar aquela situação, eu vou lá, eu estou preparado. Deus disse que a batalha não é minha. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu estou indo para a minha batalha. Você não sabe o que vai acontecer, como que Deus vai trabalhar nessa situação. Mas você vai encarar ela. Você vai acordar, você vai orar, você vai fazer a sua parte espiritual e vai encarar aquela situação. Você vai manter a sua mente no Senhor, você vai trabalhar as fortalezas mentais para que você aprisione aquilo que te aprisionava antes, e você vai ensinar
um novo estilo de vida. Você vai mudar a sua mentalidade, você vai mudar a sua forma de agir, você vai mudar o seu estilo de vida para obedecer a Deus. Porque Deus está falando, a batalha não é sua, mas isso não abre mão de você agir a sua fé. Isso não abre mão de você estar preparado para o que acontecer, se aprofundando em Deus e agindo a sua fé. Aqui, ó, em Lucas 18, 7 e 8, diz assim: acaso não fará justiça a seus escolhidos que clamam ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que ele lhes fará justiça e rápido. Mas, diga comigo, quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? É uma boa pergunta. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Você tem clamado a Deus dia e noite? Ah, sim, eu vim aquele dia na madrugada, eu clamei de dia e de noite. Não é isso. É como até o bispo havia comentado no culto dele. Você está fazendo 31 cultos ou 31 dias realmente? É o que eu falei no início. Você fez domingo o seu propósito, você escreveu, e depois disso, o que você fez? Você fez igual aqui, apegou só 50% da mensagem? Não tenham medo, a batalha é do Senhor. Ótimo. Faz sozinho, Deus. Faz sozinho. Porque, já que o Senhor falou que não é para mim, não é para eu batalhar, já que é do Senhor, o problema é seu. Agora resolva o meu problema. Então, vou deixar aqui. Aí eu vou fazer os 31 cultos, porque se eu fizer os 31 cultos, a minha vida vai mudar. Certo ou errado? 31 dias. É no culto, fora do culto. Como Deus falava com o Josué. Medita na palavra dia e noite. Atento, vigia. O que você está pensando? Como tem sido a sua mentalidade? Como tem sido as suas reações? Você tem cedido aos seus sentimentos ainda? Você não consegue passar nos testes, nos mesmos testes que você sabe que são prejudiciais na sua vida? Como é que tem sido? Será que você está igual o comercial da pilha da Duracell? Começa todo empolgada, aí vai ficando por um caminho. Você é o que ficou no caminho ou que você continuou? Deus está vendo. Às vezes você está aqui fazendo os 31 cultos. Mas e a dedicação? E o relacionamento com Deus? Para que você termine esse ano e não seja apenas 31 dias. Mas que esses 31 dias seja aquele impulso para você estabelecer um estilo de vida que você não vai mais retroceder. Que você vai fazer como Eliseu. Você vai estar lá no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é necessário, se aprofundando em Deus, vencendo o que tiver que vencer, para que Deus te dê a porção dobrada, para que Deus mude a sua situação, para que eu esteja aqui, ó, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para o Senhor. Eu não estou voltado para o homem, eu não estou voltado para mim mesmo, eu não estou voltado para o problema, eu estou voltado para Deus. E aqui, ó, em Êxodo 7:1 diz assim: o Senhor lhe respondeu: dou a você a minha autoridade perante o faraó. O seu irmão e seu irmão Arão será o seu porta-voz. Dou a você a minha autoridade. Deus deu a Moisés a sua autoridade. Deus dá a você a autoridade dele. Perante o quê? Perante o faraó. Qual o faraó da sua vida? Quais os problemas da sua vida? Quais as situações que você tem passado? Deus te dá autoridade sobre isso. Deus te dá autoridade para vencer isso. Porque, como nós lemos no início, nós não usamos as armas humanas. Nós usamos as armas espirituais, as ferramentas de Deus. E Deus te dá essa autoridade. Porque a palavra de Deus nunca muda. Nunca mudou e nunca mudará. Se deu autoridade para Moisés, Ele dá autoridade para mim, dá autoridade para você também. Porque nós vemos a ciência, tudo, de tempos em tempos,
as verdades são mudadas. O que era verdade alguns anos atrás não é mais a verdade. Mas a palavra de Deus nunca foi assim. Há milênios, ela é sempre a mesma. Então, dou a você a minha autoridade. Você tem autoridade sobre a doença, sobre o desemprego, sobre a dívida, sobre os problemas emocionais, espirituais. Você tem autoridade. Deus te dá autoridade para isso. E se você entender e tomar posse disso, e não agir como um fraco, um mole, um medroso, mas agir como um valente, um soldado realmente determinado a estar na posição de batalha. Ah, mas disse que não é minha, mas a sua parte não será tirada. Você não vai se eximir da responsabilidade, você vai ter que fazer sua parte. E a parte começa primeiro aqui, ó. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano. Então vença essas fortalezas mentais, tome posição de vencedor, posição de guerreiro, posição de estar no lugar certo, na hora certa. O Elias falou para você, espera aqui, passa nos testes. Não, não vou, eu quero aprender. Tem centenas aí querendo aprender, mas Deus escolheu a mim. Deus escolheu você. Se Deus não usar você, Ele pode usar outro. Então seja você o instrumento de Deus para mudar aquela situação, para ser o pioneiro naquela área, para ser a bênção no seu lar. Faça a sua parte. Use as oportunidades que você tem para fazer as boas escolhas. Não, eu vou estar com você, Elias. Eu quero estar com você, eu vou estar no culto, eu vou estar na igreja, eu vou estar atento, vigilante. A minha mente não vai ficar em ponto morto. Eu não estou pensando em besteira, eu vou mudar o meu estilo de vida, porque eu quero uma vida abençoada. Eu não quero estar no meio da massa, da multidão. Eu quero estar num lugar elevado. Eu quero estar por cima, por cabeça. Eu quero me destacar pela minha fé, pelas minhas obras, pelo meu comportamento, pelas minhas atitudes, pelos meus resultados. E para isso, dou a você a minha autoridade. Deus te dá autoridade para vencer todas as questões. Basta nós absorvermos isso. Porque como nós lemos, aumenta a minha fé. Não vai aumentar. Você vai passar nos testes. Você vai ser aprovado em cada situação. Qual o contexto que você precisa que essa moreira saia de um lugar e vá para o outro? É na saúde, é no casamento, é na vida financeira? Qual área? Exercita a fé. Vença, encare, passa por essa muralha, essa Jericó, se aprofunda em Deus. Esse é o propósito. Esse é o propósito. A mudança da sua vida começa assim. De 31 dias, não 31 cultos. 31 dias onde você está separado para agir da maneira certa. Amém? Fique em pé, por favor, com o seu propósito. Vamos apresentar a Deus, vamos falar com Deus. Pegue o seu propósito, fale com Deus neste momento. Com todas as mensagens, os versículos que nós lemos. Eu tenho certeza que muitas coisas você entendeu, outras coisas você apenas ouviu novamente, para que isso seja reforçado na sua vida. Então, se comprometa com Deus. Se comprometa com você mesmo. Para de perder tempo na vida. Faça as boas escolhas. Não aceite mais uma vida sem resultados, sem frutos. Fala com Deus. Esta é a hora, tudo se abre na minha vida. Tudo que Deus me prometeu, eu quero viver. Fala com Deus, tenha autoridade. Esta é a hora, Deus te deu autoridade. Não fica aí tímido, de boca fechada. Se levanta contra isso. Muitas vezes a sua mente, o diabo, fica colocando as fortalezas na sua mente, que é impossível, que isso não vai acontecer, que você não tem capacidade. Confie em Deus. Deus te deu autoridade. Você pode falar com esse mar, com esse rio,
com essa circunstância, e isso sair de um lugar e ir para o outro, e você não passar mais por isso, creia na palavra de Deus. Creia, passe pelos processos. Nenhum desses aqui que nós lemos estava pronto, mas foi aperfeiçoado através da atitude que ele teve. Não foi Deus que aprimorou ele, foi a atitude, a perseverança. Nós vemos Moisés temeroso, inseguro, e olha quem ele foi, porque ele se deixou conduzir por Deus. Ele se deixou conduzir pela palavra de Deus, que Deus não ia desamparar, Deus não ia deixar ele na mão. Deus não vai te desamparar, Deus não vai te deixar na mão. A palavra dele é a mesma, foi ontem, hoje e eternamente. Então creia, use a sua fé, passe nos testes. Não tema a muralha, não tema o gigante. Passe por tudo que você tiver que passar. Seja um vencedor. Seja uma pessoa que não aceita as coisas como elas se colocam diante de você. Não aceita as sentenças do diabo. Não aceita o que te falaram. Deus tem o melhor para a nossa vida. Isso você sabe. Mas você tem que fazer a sua parte. Essa batalha não é sua, é de Deus. Mas isso não abre mão de você estar na posição de guerreiro, na posição de um lutador. Lutador com as armas espirituais, com as armas da fé. Então fala com esse problema, fala com essa situação, problema, dificuldade, doenças. Saia daqui, saia da minha vida. Eu não aceito mais. Não aceito terminar esse ano da mesma maneira. Eu não aceito finalizar 2019 vivendo essa situação. Não aceite isso. E não olhe para o problema. Faça como Josafá. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para ti. Não fica pensando, como é que eu vou resolver? Como é que eu vou fazer isso? Confie em Deus. Usa as armas da fé. Confie em Deus. Confie em Deus. Não olhe com seus olhos naturais. Use os seus olhos espirituais. Não tem outra saída. Não tem outro jeito. É o jeito de Deus. Então, se levante. Se revolte contra essa situação. E não aceite mais viver as mesmas coisas. Apresente ao Senhor os seus projetos, o seu propósito. Fale, declare sobre isso. Meu Deus querido, estamos aqui na sua presença, Pai, apresentando essas 3 situações, essas 3 áreas da nossa vida que nós precisamos do teu poder, meu Deus. Nós estamos aqui, meu Deus, diante do Senhor, atravessando, meu Deus, essa Jericó e buscando uma profundidade, meu Deus, no Senhor, porque nós cremos que o Senhor não falha. Cremos que os nossos olhos estão voltados para o Senhor, meu Deus. Nós não estamos enxergando como vamos fazer, meu Deus, porque nós sabemos que essa parte o Senhor pode fazer. Mas a parte que cabe a nós, que é confiar, que é passar nos testes, que é manter a nossa integridade, que é estarmos no lugar certo, na hora certa, meu Deus, buscando, vencendo as fortalezas mentais, isso cabe a nós. Isso nós estamos fazendo, isso nós estamos vencendo, meu Pai, porque nós queremos mais, nós queremos sair do meio da multidão e estar no lugar alto, no lugar elevado, meu Deus, porque lá nós sabemos que a concorrência é menor. Porque poucos estão dispostos a pagar o preço da mudança, o preço de te servir. E nós estamos aqui, meu Deus, pagando esse preço, buscando do Senhor essa transformação, essa mudança de realidade. Nos ajuda, meu Deus, nós precisamos do Senhor, meu Pai. Eu peço, meu Deus, para que cada um cresça, meu Deus, se desenvolva, amadureça, meu Deus, não olhe mais para as circunstâncias, mas olhe somente para o Senhor, que os seus olhos se voltem para o Senhor e vençam todas essas situações, meu Deus, vençam internamente, porque externamente o Senhor já está trabalhando, meu Deus. Estenda as mãos para o lado que você quer a sua vitória, para a sua empresa, para a sua casa, se for na sua vida, na sua saúde, coloque a mão na área
E declare sobre isso, declare a transformação, declare a mudança, declare a transformação de realidade, a transformação daquela pessoa, a transformação financeira, a transformação emocional, familiar, espiritual. Declare tudo aquilo que você quer. Tenha fé, não limite o poder de Deus. Não limite o poder de Deus. Fale o que você quer, fale da maneira que você quer. Acredite, você vai passar pelos processos, você vai chegar lá. Por mais que hoje pareça impossível, tão distante, ande o passo, um dia após o outro, um passo após o outro passo, um caminhar progressivo, um avanço, em nome de Jesus. Tenha fé, tenha credibilidade diante de Deus, para que Ele possa dar mais nas suas mãos, para que Ele possa colocar mais nas suas mãos, e você vença, você avance, você cresça, em nome de Jesus. Dê as mãos para quem está do seu lado e concorde com a vitória dela. Declare a vitória dessa pessoa que está junto com você. Meu Deus, estamos aqui, meu Deus, e concordamos com a vitória do nosso povo, meu Deus, a vitória do povo de Deus. Declaramos, meu Deus, as bênçãos, as vitórias, a manifestação do Teu poder. Que cada um, meu Deus, finalize esse ano com grandes testemunhos, meu Deus, exaltando o Teu santo nome. Que pessoas sejam libertas, pessoas sejam curadas, pessoas sejam transformadas, que realidades sejam modificadas, meu Deus, que a mentalidade seja outra, meu Deus, que nós venhamos adquirir o seu espírito, a sua mentalidade, o teu controle, meu Deus, que cada um, meu Deus, venha entender, meu Deus, que não é na força do nosso braço, mas é a força da fé, a força do seu braço, meu Deus, através das escolhas que nós estamos fazendo hoje, meu Deus, que estamos plantando hoje. Então nos ajuda, meu Deus, nós precisamos do Senhor, que nós concordamos com essas orações, concordamos com essas bênçãos, meu Deus, que ninguém, meu Deus, vai terminar o ano da mesma maneira, todos vão terminar de uma forma poderosa, abençoada, porque estamos fazendo um bom plantio, meu Deus. Não vamos desistir, não vamos retroceder, nós não vamos parar diante dos obstáculos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós determinamos isso, concordamos com quem está do nosso lado, para que vençam também, para que os seus sonhos sejam materializados e realizados, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.